em Eclesiastes, capítulo 3. Só um minutinho. Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do primeiro versículo até o 10. Que é aquela palavra que fala, né? Há tempo para todas as coisas na face, né? Do céu e da terra. Que não adianta, como que fala, muita gente esperneia para um lado, esperneia para o outro. Mas não adianta, às vezes é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Você vai fazer o quê? É sobre isso que nós gostaríamos de falar. E a propósito, tipo assim, eu estou falando essa mensagem porque muitas vezes eu mesma sou uma das que falo, Senhor, quando o Senhor vai mudar? Quando o Senhor vai fazer tal coisa diferente? Né? E a gente começa a analisar, muitas vezes, a cobrar de Deus. E muitas vezes Deus fala, não é no seu tempo, é no meu tempo. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, nós estaremos lendo, amém? Todos se encontraram? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempos de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que se trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem para com eles os afligir. Leia o versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir. A obra de Deus fez desde o início até o fim. Amém. Amém. Eu gostaria de orar mais uma vez. Abaixe sua cabeça nesse momento. Nós gostaríamos de estar falando com o Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, mais uma vez na Tua presença. Pai, Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te louvamos por todas as Tuas bênçãos. Te louvamos pelos louvores que ouvimos nessa noite. Te louvamos, Senhor, pela palavra de testemunho, Senhor, que foi dada pelo Teu servo aqui nesta noite. Senhor, que sempre deveremos, Senhor, a qualquer tempo levar a Tua palavra, Senhor, àqueles que necessitam. Ó Pai Santo, mas eu venho Te pedir também que neste momento usa de misericórdia mais uma vez para com a minha vida e para com cada um que aqui está, para com a Tua igreja. E vem falar, Senhor, através da Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor, e dela, Senhor, nada se escapa dela, Senhor, nada, Senhor, ó Pai, tudo que está nela é verdadeiro, Senhor, é vivo e eficaz. Senhor, eu venho Te pedir, Senhor, que toda palavra, Pai, em nome de Jesus, que sai dos meus lábios, Senhor, venha ser dirigida pelo Teu Espírito Santo. Não me deixa, Senhor, falar de mim mesma, não me deixa falar dentro daquilo que, Senhor, o meu coração deseja, mas, Senhor, que eu venha falar aquilo que o Senhor tem, Senhor, reservado para que possamos ouvir nesta noite. Dirige, Senhor, os meus lábios, Senhor. Unge, Senhor, com a pedra viva do Teu altar, Senhor. Ó Pai, e que esta palavra venha cair no nosso coração e permanecer. Pai, em nome de Jesus, trazemos cativa, Senhor, a nossa vontade, Senhor, e a nossa mente diante da Tua vontade, Senhor. Vem falar conosco, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus, é que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Os irmãos podem se sentar. A palavra de Deus é bem clara, fala assim, há tempo para todas as coisas, né? E que Deus capacitou o homem com inteligência para praticar, né? E para entender também
determinado nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós, como eu falei, muitas vezes nós enfrentamos crises e problemas e muitas vezes tumulto nas nossas vidas e questionamos a Deus por quê. Mas muitas vezes quando nós menos esperamos, eu não sei se é assim com você, quando você menos espera, você já passou por aquilo, Deus já te deu o livramento, Deus já te deu a bênção, Deus já te deu, sabe, já passou a sua dor. E muitas vezes nós falamos, poxa, como eu consegui chegar ali? E nada, só tem uma resposta para tudo isso. É que a verdade é que tudo tem o seu tempo. Tem um tempo de nós lamentarmos, mas tem um tempo também de sorrirmos. Tem um tempo de se falar, mas tem um tempo de ficar calado. Tem um tempo de viver, mas tem um tempo de morrer. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de sorrir. E assim o Senhor prepara. Tem tempo de orar, mas tem tempo também de salmodiar. Tem tempo de derrubar altares, mas tem tempo de levantar altares. Tem tempo de a gente chegar e passar e conversar com alguém, como tem tempo também de ouvir alguém falar. E assim era a palavra do Senhor. Quando eu falo a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. É a Bíblia falando aqui e nela nada se escapa. E o Senhor fala sobre isso, que há tempo para todas as coisas e todos os propósitos neste mundo. E é disso que eu gostaria de falar nesta noite. Por exemplo, o tempo de nascer, né? Na verdade, nós ficamos tão felizes, né? Quando alguém nasce, né? Eu imagino, tá lá minha filhinha, né, Kimberly, e quando ela nasceu, quando eu escutei aquele chorinho lá, eu não estava vendo, mas eu escutei aquele chorinho, o meu coração se alegrou, porque nasceu. Na hora você só veio um pensamento na minha cabeça, nasceu, eu vou conseguir ver a Kimberly hoje, né? Mas a verdade é que também tem um tempo, infelizmente, de morrer. Por exemplo, né? A gente não quer que ninguém morra. A verdade é, quem quer que alguém morra? Ninguém. Eu sofri tanto quando minha mãe, né, passou, né, da morte para a vida, descansou no Senhor. Né? Nós, como os humanos, nós sofremos quando com uma separação. Mas, irmãos, a Bíblia fala, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E muitas vezes nós não queremos entender. Aí eu faço uma pergunta para você nessa noite. O que aconteceria se Jesus não tivesse morrido por nós? Quando Jesus nasceu, eu imagino que Maria e José ficaram felizes. Eu imagino que a humanidade em si, sabe, a natureza em si, recebeu o Senhor Jesus de uma forma extraordinária, de uma forma totalmente diferente. Mas, quando Jesus morreu, diz que até a natureza se fechou. Diz que, de alguma forma, deu um terremoto, né? Lá no templo, que rasgou-se o véu, diz que escureceu o tempo. Dá a entender que a natureza, que mesmo foi a mesma natureza que trouxe a estrela para iluminar, né? Que todo teve aquela preparação para a vinda do Senhor Jesus, ela se entristece. Mas a pergunta é essa: o que teria acontecido se Jesus não tivesse morrido? Uma coisa eu posso te falar, eu e você não estaria aqui hoje, mas precisou ele morrer na cruz do Calvário, e graças a Deus ele morreu, mas ele ressuscitou. Mas foi necessário Jesus passar pela morte, sentir morte de cruz. Então, quando a Bíblia fala, há tempo para nascer, mas há tempo para morrer. Inclusive, eu acho até engraçado, porque quando aqui, né, nas nossas tradições, quando alguém morre, né, nós ficamos tristes. Por exemplo, já no Japão ou na China, na área asiática, é diferente, né? Eles choram quando a criança nasce e dá banquete quando alguém morre, né? Porque eles falam que passou para uma vida, para melhor, para não sei o que, não sei o que. Essa é a tradição deles. Mas a verdade é que há tempo para tudo, irmãos, né? Por exemplo, tempo de tristeza. Ninguém quer passar por tempo de tristeza. Tristeza, o que é? Aflições, é choro, né? Mas a palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor fala? Em João 16:33, no mundo tereis o quê? Aflições. Só que glória a Deus que o versículo não termina aí. No mundo tereis aflições, mas tem uma continuação, parte B.
mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E sabe quem falou isso? Não foi Pedro, não foi Tiago, foi o próprio Jesus que falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou quer dizer, se você está em Cristo, automaticamente você também vai vencer. Se você está em Cristo, automaticamente você vai passar por cima dessas aflições. Tempo de aflições, por exemplo, no Japão, como o pastor Lopes falou, mais ou menos talvez umas 2, 3 semanas antes de acontecer essa tragédia no Japão, o Japão estava dando um depoimento que estava muito bem, que era isso, que a economia estava nisso, que estava naquilo, né? Só que a gente não sabia o que aconteceu no dia de amanhã. Tem muitas vezes, irmãos, eu creio que cada pessoa deve se organizar e deve fazer planos. Mas põe uma coisa na sua cabeça, que todos os teus planos, eu costumo falar assim dessa forma: Senhor, eu estou fazendo planos, mas eu quero que os meus planos estejam dentro dos teus planos. Sabe por quê? Porque senão não serão frustrados. Por exemplo, o que aconteceu com o Japão, igual o Antônio falou nessa noite, quantas pessoas desesperançadas. Irmãos, se os irmãos não sabem, a tecnologia do Japão é uma das melhores do mundo. Quando você pega, principalmente na área técnica, né, quando você pega um aparelho de som, quando está escrito foi feito no Japão, é diferente de ter sido feito na China, viu? Mas quando fala foi feito no Japão, você com certeza paga mais caro, você tem mais fé naquilo lá, porque a tecnologia é muito melhor. Quando você vê pode ver os japoneses que vêm para o Brasil. Se você pegar uma criança dessa e você vê na escola, o grade deles é fora de série. Parece que na cabecinha deles já veio montado assim, estudar e só tirar A+. Não é possível. De tão inteligente que são. Mas olha o que acontece. Deus permitiu, o porquê não sabemos, mas Deus permitiu vir algo sobre o Japão. E hoje muita gente está, né, desesperançada no Japão, achando que realmente que é o final. Mas só Deus sabe o que pode acontecer ali. Porque da mesma forma como o Japão pode se dizer que foi destruído, Deus pode reconstruir aquela nação de uma forma diferente. Mas hoje, no Japão, está acontecendo um tempo de choro. Eu imagino que tem muita gente chorando, tem muita gente amargurada no Japão. E muitas vezes a gente fala dessa forma: mas pastora, não seria melhor a gente tirar? A palavra do Senhor fala tempo de rir, mas tempo de chorar, né? Seria melhor que não existisse esse tempo. Mas irmãos, eu gostaria de lembrar você mais uma vez. Olha, você lembra que quando Jesus estava ministrando para uma grande multidão e alguém chega para ele em João capítulo 11:35 e fala dessa forma: Jesus, deixa eu te falar um negócio. Sabe o teu amigo Lázaro? Morreu. Diz que Jesus chorou. Jesus considerava tanto Lázaro, Maria e Marta como se fosse família. Eu imagino que havia uma amizade muito grande entre a família de Jesus e a família de Lázaro, que diz que quando Jesus ouviu isso, Jesus chorou. E muitas vezes nós reclamamos e falamos: não, mas era melhor tirar esse tempo. É bom só ter tempo de rir, é só ter tempo de salmodiar. Não, irmãos, há tempo de chorar. Há tempo de chorar, como aquela viúva de Naim chorou. Mas diz a Bíblia que há tempo de sorrir. A verdade é que aquela viúva, quando ela estava viúva de Naim, conta a palavra de Deus, que era seu único filho. E diz a Bíblia que aquela mulher já era viúva, já não tinha o seu esposo, e agora morre o seu único filho. E já era aquele filho, já era talvez um rapaz, talvez com 17, 18 anos. Imagine você, para esta mulher, para uma pessoa de Israel, onde na maioria das vezes as mulheres não trabalham, não tem jeito de fazer o dinheiro, sobrevivem dos filhos, sobrevivem do esposo, sobrevivem da família. Agora imagine esta mulher que já tinha perdido o seu esposo, já vivia talvez
multidão seguia esta mulher, mas do outro lado, uma direção oposta, vinha uma outra multidão. A multidão da viúva de Naim só se ouvia pranto, só se ouvia choro, só se ouvia resmungo. Oh meu Deus, por que aconteceu isso? Mas diz que uma outra multidão que vinha com o Senhor Jesus, diz que eles vinham dando glória a Deus, eles vinham salmodiando de alegria, porque onde Jesus passava, o milagre acontecia. Eu acho engraçado, duas multidões, com dois personagens, um está vivo, o outro está morto. Uma multidão que chora, uma multidão que ri. Um tem todo o poder e autoridade, o outro não tem mais nenhum poder. Diz a Bíblia que as duas multidões se cruzaram. E diz a palavra do Senhor, que quando Jesus olha para aquela mãe angustiada, diz que Jesus se compadeceu dela tanto, que chegou para ela e falou dessa forma: mulher, não chores mais. Eu falo para você, tem um tempo de chorar, existe, tem tempo de chorar, mas talvez essa noite o Senhor está falando para você: olha, o teu tempo de chorar está acabando, mas está chegando o tempo de alegria. Talvez o Senhor está falando como falou para aquela mulher: mulher, não chores mais, porque eu sou Deus para trazer alegria ao teu coração. Eu imagino que aquela mulher, aquela mãe aflita, deve ter olhado para Jesus. Eu acho que nem palavras, a Bíblia não fala o que aquela mulher falou, mas eu fico pensando, memorizando essa cena. Eu imagino que ela estava tão angustiada, e se ela tivesse palavras para responder a Jesus, ela ia falar: Senhor, como que eu não vou chorar se o meu único filho está morto? Aqui está o meu único recurso de vida, aqui está a minha única herança, o meu tesouro está aqui. Talvez essa noite, talvez você está chorando e falando para o Senhor da mesma forma: Senhor, como o Senhor fala para mim não chorar, se eu não tenho visto uma saída, se eu já tentei acertar essa situação, não deu certo, se eu já tentei, Senhor, eu estou como a viúva de Naim, eu estou indo enterrar o meu problema, porque eu não consigo solução para o meu problema. Mas nessa noite, o mesmo Jesus que passou ali ao lado daquela viúva, o mesmo Jesus que falou para aquela mulher: não chores mais, Ele é o mesmo que nesta noite fala para conosco: meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, não chores mais. Irmãos, diz a Bíblia que Jesus não precisou nem sequer abrir o caixão ou fazer põe aqui, separa aqui. Não! A palavra do Senhor diz que Jesus chegou para aquele moço e falou: mancebo, assim a ti te digo, levanta-te. E o morto levantou. Irmãos, eu não sei se o teu choro é tão grande que está como uma coisa morta, que já não se move. Você já viu aquele problema que parece que não sai da nossa casa? É mais ou menos o que essa mulher estava passando. Ela tinha um problema para o resto da vida dela e não tinha quem resolvesse. Mas ela se encontrou com Jesus naquele dia, e aquela multidão. E a verdade é que o Senhor pega agora aquele rapaz, ele levanta e ele entrega nas mãos da mãe dele. E eu fico também memorizando isso. Você já pensou o sorriso daquela mãe ao ver o filho falar: mãe, eu estou aqui, bom. Eu não sei o que levou à morte, talvez uma enfermidade de morte para aquele rapaz, mas uma coisa eu sei: teve o tempo daquela mulher chorar, mas teve o tempo também dela sorrir, alegrias, de vir vitórias, aleluias. Eu queria lembrar você tempos de alegrias e de risos. Por exemplo, quando aquele pai, o pai do filho pródigo, diz a Bíblia que todos os dias, nós sabemos a história do filho pródigo que saiu de casa, levou tudo e gastou tudo. E diz que aquele pai, todos os dias, ele chegava, talvez no portão da sua casa, onde dava a direção para a estrada, e ele olhava para a direção, vendo: será que
que meu filho vai voltar? Será que meu filho vai um dia aparecer novamente? Irmãos, eu não sei quantas vezes ou quantos dias aquele homem fez isso, mas a verdade é que diz a Bíblia que teve um dia, no entardecer da tarde, que ele olha e ele vê se aproximando uma pessoa, e ele vê se aproximando, talvez com a aparência de moribundo, talvez todo sujo, talvez pé descalço, né? Diz a Bíblia que ele estava doente, se arrastando, mas diz a Bíblia que pai é pai, igual mãe é mãe. Diz que aquele pai, quando ele colocou o olhar naquele filho, ele reconheceu que era o seu filho. Não importava se ele estava sujo, se ele estava com roupa imunda, se ele estava com roupa rasgada, se ele estava talvez doente, se ele estava talvez com um aspecto diferente de quando saiu. A verdade é que diz a Bíblia que o pai abre agora um sorriso e abre os braços para receber aquele filho. Tempo de sorrir, tempo de comemorar, mas existe o tempo muitas vezes da gente sofrer, por exemplo, como a nação de Israel. Diz a Bíblia que por 40 dias, quando o rei Saul estava no seu reinado, diz a Bíblia que por 40 dias Golias aparecia todas as manhãs diante do reino de Israel, diante do exército de Israel. Todas as manhãs ele aparecia, ele desafiava o rei, desafiava o Deus de Israel e desafiava o exército de Israel, perguntando: por um acaso não tem um homem para lutar comigo? Se esse teu Deus é tão grande, por que então não providencia uma pessoa para que defenda a honra de Israel? Por 40 dias, diz a Bíblia, irmãos, que o povo, quando escutava a voz de Golias, diz que o povo tremia e se escondia, literalmente se escondiam. E Golias dava risada. E a nação, né, que Golias estava, dava risada, falando: olha aí, esse povo fala que tem um Deus que pode, mas e aí, cadê? Até um dia que apareceu um tal de Davi, chamado Davizinho. Era o menor da casa de Jessé. Era aquele que ninguém dava nada. Era aquele que ninguém falava: não, desse menino não sai nada, a não ser ser pastor de ovelha. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Olha, muitas vezes as pessoas olham para nós e falam dessa forma: ah, esse aí não vai sair nada. Daí não sai nada. Vai ficar nessa situação. Vai continuar do mesmo jeito. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se chegou no tempo de Deus exaltar a tua vida, se chegou no tempo de Deus chamar você para ser grande na terra, não vai ser Golias que vai atrapalhar. Não vai ser os Golias, entre aspas, que vai atrapalhar. Você já viu muitas vezes o seu trabalho? Muitas vezes você faz um bom trabalho e teu chefe te olha com bons olhos. Mas sempre parece que tem um amigo que fala: amigo, eu preciso ser amigo, né? Que consegue chegar no chefe então, e fala: não, ele não, quando o chefe faz um elogio, não, mas não é tão assim, né? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se chegou o tempo de Deus exaltar a tua vida, eu não sei aonde que é, seja no teu lar, seja no teu trabalho, seja na igreja, seja na rua, onde você estiver, eu tenho certeza que Deus vai dar um jeito nesses Golias. Deus vai dar um jeito, sabe, em Sanbalates, que sempre está querendo colocar algo contra você, acabar com a sua vida, porque é o tempo de Deus honrar o homem, tempo de Deus fazer a coisa diferente. Não foi diferente com Davi. Quando Davi escutou aquele negócio, que isso, Golias está ofendendo Deus, está ofendendo a nação de Israel, diz que Davi, ele se irritou e foi falar direto, falou: não, eu vou acabar com Golias. E os irmãos sabem da história, né? Diz a Bíblia que quando Golias colocou o olho em Davi, do tamanho que era, imagina, Golias talvez tinha 1,70 m, no máximo, era um garoto ainda, né? Davi com 1,70 m, devia ter o que, uns 17, 16 anos, era um garoto. Golias com 3 metros de altura ou mais. Agora, Golias olha para Davi e fala dessa forma: sou eu um cachorro para você vir com pedra? Porque quando a gente vê no Brasil, né, quando a gente quer atiçar um cachorro perto da gente pega uma pedra e pum, manda nele.
Golias falou para Davi: sou eu um cachorro para você me atirar pedras? Olha, não, eu estou esperando um homem que venha com a espada. E olha o que Davi fala, aquele Davizinho que ninguém dava nada, mas chegou o dia de Deus honrar a vida de Davi. Tinha chegado o dia, chegado o tempo de Davi ser levantado por Deus. E diz a Bíblia que Davi fala dessa forma: tu vens a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. E pegou a sua funda e a pedrinha e mandou ver na cara de Golias. Tempo, irmãos, tempo de vitória. Foi o tempo onde, Deus deu um tempo de vitória para Davi de uma forma extraordinária. Mas a Bíblia diz que há tempo de falar, mas há tempo de calar. E falar é muito bom. Eu digo por experiência própria. Amo falar. Há quem dizem que mulher fala não sei quantas palavras por dia. Eu imagino que eu falo um pouquinho mais. Porque às vezes eu estou pensando, e às vezes sai até a frase na metade. Porque não sai completa ainda, porque ficaram algumas palavras ocultas na minha cabeça. Eu amo falar, mas a Bíblia fala: há tempo de falar, mas há tempo de ficar calado. E você fala: o que é isso, pastor? Não está escrito isso. Não está escrito na Bíblia. Mas eu estou falando que Deus falou para o povo de Israel uma vez isso: calai-vos e vede o livramento do Senhor. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 13, quando o povo estava esperneando. Lembra quando saiu do Egito e estava esperneando em frente, do Mar Vermelho, e agora falando: Moisés, você é um louco, você mentiu, você nos tirou do Egito para morrer aqui. Olha aí, na frente nós temos o Mar Vermelho, atrás de nós temos Faraó, e do lado nós só temos montanha, nós vamos morrer aqui. Olha o que Deus fala: calai-vos e vede o livramento do Senhor. Irmãos, sabe como que eu analiso essa parte? Que muitas vezes, diante do problema, não adianta você espernear muito. Sabe que tem problema que não adianta você falar. Você fala, parece que piora a situação. Quanto mais você fala, parece que o negócio piora. Fala: mas meu Deus do céu, eu falei tudo certo, eu falei que... Mas, irmãos, tem hora que tem que, zip, e tem que só orar. É o que eu falo: tem hora que não adianta falar, adianta se interceder. E a palavra do Senhor falou para eles: calai-vos e vede o livramento do Senhor. E quando eles pararam e fizeram isso, olha o que acontece: Deus manda com mão forte, tira eles lá do Egito de uma forma poderosa. Uma outra parte também que a gente fala que é hora de calar é aquela hora. Quem já leu, por exemplo, Salmos 40, onde Davi fala: esperei com paciência no Senhor. Irmão, a tal da paciência não é todo mundo que tem, mas quem tem é uma grande virtude. Porque muitas vezes aquele que espera, principalmente como Davi falou: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Sabe o que quer dizer? Que quando você ora, nem sempre Jesus vai te responder right away. Nem sempre Jesus vai te responder no minuto que você orou. Diz a Bíblia que Daniel orou, e Deus não respondia. Sabe por quê? Porque de alguma forma a oração dele, não que Deus não tinha escutado, mas estava retida de algum jeito. Muitas vezes você talvez tenha perguntado: por que acontece, pastor, que eu oro e nada acontece? Irmãos, de alguma forma a sua oração está retida, mas desde o primeiro minuto que você orou, Deus te escutou. Aleluias. Tempo de esperar no Senhor, tempo realmente de esperar o que Deus vai fazer. Não adianta. Deixa eu falar um negócio para você. Talvez você está tentando resolver o teu problema com as tuas mãos. Eu aconselho você nesta noite a tirar o problema da sua mão e colocar na mão do Mestre. Coloca na mão de Jesus. Não tenta resolver esse problema por você mesmo. Sabe o que acontece? Você vai ter mais dor de cabeça, mas o dia que você conseguir entender o tempo de Deus, você vai pegar o problema e colocar na mão do Mestre, colocar na mão de Jesus e falar: Jesus, a partir de hoje, eu pego esse problema, essa minha dificuldade, essa minha frustração e coloco nas tuas mãos, porque eu sei que eu colocando nas tuas mãos o Senhor tem resposta. Mas precisa ter paciência para essas coisas. Mas a verdade é que também
tempo de dar grito de vitória, que eu falei, há tempo de ficar calado, irmãos, mas há tempo, tem vitórias e tem situações que vencemos no grito também. E você fala, pastora, você está maluca. Eu estou maluca não, irmãos, é a Bíblia que fala, não sou eu não. Me fala uma coisa, como foi que Gideão ganhou a guerra contra os medianitas? Foi no quê? Foi no grito. Diz a Bíblia que eles não usaram uma lança sequer, mas diz a Bíblia que Gideão e seus 300, eles tinham o quê? Um cântaro na mão, dentro do cântaro tinha uma tocha de fogo, né? Eles tinham o que mais? Um grito, uma trombeta para soar e um grito de vitória. Diz a Bíblia que quando Gideão falou dessa forma, né, juntou a noite, né, e rodeou os medianitas com seus 300 homens, e quando Gideão falou, olha, quando eu falar quebra o cântaro, vocês quebram o cântaro, ou seja, vai fazer um barulhão. Irmãos, imagine você a rodear um campo e 300 pessoas quebrar um vaso no mesmo tempo. Já faz um barulhão tremendo. Agora imagine você 300 pessoas com uma mão, tem uma trombeta, com outra tem uma tocha de fogo. 300 pessoas tocam essa trombeta de uma vez só, ao mesmo tempo. Imagine o barulhão que não fez. E se não bastasse isso, eles gritaram da mesma forma: por Deus e por Gideão nós vamos. Sabe o que aconteceu? Os inimigos, os medianitas, que estavam atacando, que eram mais de 32 mil homens, diz que não dava para se contar, que era como a areia da terra, os medianitas que estavam atacando Israel. Diz a Bíblia que eles ficaram tão atormentados com tanto barulho, com tanto grito, que eles começaram a matar um ou outro. Ficaram, sabe, entraram em pânico, e de vez de eles irem contra Israel, eles começaram a matar os seus próprios amigos dentro do acampamento deles. Gideão venceu essa guerra no grito. E eu falo que muitas vezes, sabe o que você tem que fazer com a sua necessidade? Igual eu falei, tem tempo que nós temos que calar e deixar na mão do Senhor. Mas tem tempo que você tem que virar para o teu problema e falar desse jeito: problema, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a vitória. Eu declaro que eu não vou mais sofrer. Em nome de Jesus, você tem que olhar para o teu problema e falar: olha, você é grande, mas eu conheço um Deus que é muito maior, um Deus que tem poder de fazer você ficar pequenininho e me dar alegria no meu coração. Eu fico pensando, né, muitas vezes, irmãos, algumas pessoas, por exemplo, falam, o pessoal, por exemplo, vamos dizer, da igreja metodista mesmo, tradicional, quando eles entram numa metodista espiritual, ou numa Assembleia de Deus, ou numa igreja que seja pentecostal, eu digo assim, eles ficam todos assustados, eles costumam falar dessa forma: será que Deus é surdo? Porque vocês dão tanto glória a Deus, e vocês gritam, e vocês oram alto, e vocês cantam alto. Irmãos, mas eu falo um negócio: Deus não é surdo. Porque a Bíblia fala, antes de nós pensarmos, Ele já sabia que nós íamos pensar. Antes de nós abrirmos a nossa boca e falarmos, Ele já sabia as palavras que sairiam dos nossos lábios. Então Deus não é surdo, Deus não é cego, mas Deus gosta de ser louvado e exaltado. E por isso que muitas vezes, né, nós temos gritos e aleluias, nós damos, né, ao Senhor, né, aquela adoração talvez que Ele merece, que sai do fundo do nosso coração. Tempo de gritar. Mas tem outro tempo, irmãos, tempo de restaurar. Restaurar o quê? Restaurar o altar do Senhor. Pastora, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que todo dia é tempo de nós chegarmos. Quando nós viemos na igreja, sabe o que você faz? Você está vindo diante do altar do Senhor, no lugar chamado Santo do Santo, cultuar o Senhor. E talvez muitas vezes há uma necessidade que colocamos, né, fazemos alguma coisa no altar. Por exemplo, quando nós estamos aqui adorando ao Senhor, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos restaurando o nosso altar diante do Senhor. Quando você está lendo a Bíblia, sabe o que você está fazendo? Você está restaurando o altar do Senhor. Quando você faz, né, o bem ao teu próximo, sabe o que você está fazendo? Você está restaurando o altar do Senhor. Porque daí quando você chega diante de Deus, as coisas já estão tudo acertadas. Diz que um tempo atrás,
Israel não adorou mais o Senhor. Israel não queria saber mais de adorar a Deus. Agora Israel seguia outros deuses como Baal. Mas diz a Bíblia que chegou o profeta Elias e falou desta forma: até quando vós vão cochear em dois pensamentos? Um dia vocês querem Deus, outro dia vocês querem Baal. E diz a Bíblia que fazia anos e anos que o altar não era levantado e não era restaurado. E agora Elias diz que ele chama o povo de Israel diante dele, e Elias começa a restaurar o altar. Ele começa, irmãos, diz que ele passou anos sem alguém mexer naquele altar, que aquele altar estava cheio de lixo. Juntou poeira, juntou palha, juntou tudo em cima do altar. O altar do Senhor. Eu não estou falando que era qualquer altar, é o altar do Senhor. E diz agora que Elias começa a tirar palha, a tirar poeira, a passar um paninho. Irmãos, eu não sei se você precisa fazer isso nessa noite. Uma coisa eu sei, que a palavra de Deus, ela jamais vai voltar vazia. Igual eu falei, se tem tempo aqui de edificar, se tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de falar, tem tempo de ficar calado, tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo também que tem que restaurar o altar do Senhor. Você já viu que muitas vezes tem crente que parece que chega na igreja de um jeito e sai de um jeito? Aí fala, não, mas foi isso, foi aquilo que não estava bom. Não, sabe o que está precisando? Está precisando restaurar o altar diante do Senhor. Está precisando ter um encontro de novo com Deus. Está precisando ter uma conversa com Deus. Sabe por quê? Porque quando restauramos o altar com o Senhor, sabe o que acontece? A alegria no nosso coração. Cantamos com alegria. Recebemos, se passamos por tribulações, mas passamos com a esperança que Deus nos dará uma vitória. Isso é um altar restaurado. Isso é ter um altar já diante das coisas certas. Muitas vezes, como Elias fez, precisou limpar, foi tudo. Precisou organizar. Irmãos, eu acho engraçado. Tem gente que tem tempo para tudo, menos para Deus. Tem tempo para tudo. Uma vez eu escutei uma coisa do irmão Antônio que ele falou, e eu guardei, viu? E serve para mim todo dia. E toda vez que eu vou prometer fazer alguma coisa, eu sempre penso no que ele falou para mim, pastora Dulce. Quando a pessoa quer fazer, ela faz por onde e faz. Se a pessoa quer fazer alguma coisa, ela dá um jeito e faz. Agora não quer, aí arruma mil e uma desculpas. Foi isso que você falou um dia para mim, foi isso, Antônio? Foi isso que eu falo dessa forma. Quando nós queremos, igual eu falo, tem gente que tem tempo para tudo, menos para Deus. Eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de cantar. Eu não tenho tempo de ir na igreja. Eu não tenho tempo disso. Deixa eu falar um negócio para você. Você já pensou se Deus chegasse para você e falasse: escuta aqui, eu também não tenho tempo para você. É ruim, hein? Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele está sempre assim, eu estou à disposição. Você não precisa. Hoje, se você quiser falar com o Obama, é quase impossível que a gente conseguiria falar com o Obama. Sabe por quê? Mesmo que você conseguir, você vai ter que marcar uma agenda, provavelmente que ele só vai te atender no mínimo daqui a um ano. No mínimo. Agora com Deus não. A todo momento que você chega e fala: Senhor, eu estou aqui. Aí Jesus chega e fala: eu também estou aqui, meu filho. O que você está precisando? É assim que Deus funciona, irmãos. A hora que nós precisamos, Deus está lá assim: eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui por você. Por isso que nessa noite eu falo para você: eu não sei como sai de mim. Talvez seja tempo da gente começar a colocar alguma coisinha mais bonita em cima do altar do Senhor. Trazer, alguma coisa, não sei se é o teu louvor, se é a tua adoração, se é o seu grito, se é algo que você fazer. Sabe, porque quando fizermos, sabe o que acontece? Fogo do céu vem e direciona ao nosso altar e Deus recebe. E conseguimos alegrar o coração de Deus. Eu não sei nessa noite se você está passando por tanta coisa e talvez você falou: meu Deus, será que é tempo para isso? Será que é tempo para aquilo? Será que eu devo fazer isso?
E eu gostaria de falar para você nessa noite, eu te dou um conselho, que você coloque isso na mão do Senhor. Coloque de uma forma na mão do Senhor. Tenha mais tempo para Deus. Tenha intimidade com Deus. Irmãos, diz a Bíblia aqui, por exemplo, Daniel. Eu sei que muitas vezes nós não vivemos a vida das pessoas da Bíblia porque eles viviam em outro tempo, e nosso tempo é diferente. Mas, irmãos, a Bíblia não mudou. Diz a Bíblia que Daniel orava 3 vezes por dia. Como ele fazia isso, eu não sei. Mas, eu falo uma coisa para você. Tente ter intimidade mais com Deus, para você conseguir entender o tempo de Deus. Não tem como entender o tempo de Deus se você não tem intimidade com Ele. Como é que você vai entender uma pessoa se você não fala com ela? Como é que você vai entender uma pessoa se você não se relaciona com ela? Irmãos, talvez estamos precisando chegar no tempo da gente se relacionar melhor com Deus. Sabe? Para a gente entender o que Deus está fazendo. Por que isso não tem acontecido? Por que minha oração não foi respondida? Por que nada muda na minha vida? Por que eu não consigo chegar a um objetivo? Está precisando você ter um relacionamento melhor com Deus. Muitas vezes não é o pastor, não é a pastora, não é teu irmão, não é tua mãe, não é teu pai, não é a família que tem essa resposta. Mas Deus no céu tem essa resposta para você. É uma questão de você perguntar para Ele. Mas para perguntar precisa o quê? Conversar com Deus. A não ser que você pergunte em pensamento, mas mesmo assim pensamento você está conversando com Deus em pensamento. Não tem outro jeito de você escutar uma resposta de alguém se você não fizer a pergunta. Nessa noite, eu falo para você, talvez chegou o tempo de você, fazer uma viravolta, talvez, na sua vida, conciliar as coisas e falar, talvez chegou o tempo de eu chegar e fazer algumas perguntas para Deus, conversar com Deus, ter uma conversinha com Deus, uma conversa boa. Muitas vezes Deus está só esperando, irmãos, você como filho e como filha, conversar com Ele. Sabe, tantas coisas que precisam ser colocadas, os pontos nos is. Por exemplo, quando nós vamos ter uma conversa com nossos filhos, às vezes precisa ser colocado um ponto no i. O que você faz? Você senta a menina ou o menino ali e vem cá, nós precisamos conversar. E ali, fala, tanto o pai fala, como o filho fala, como a filha fala. E ali há uma troca de ideias e se acerta uma situação. Muitas vezes na vida espiritual há uma necessidade que seja feito isso. Muitas vezes Deus precisa conversar conosco e nós precisamos conversar com Ele. Talvez seja esse tempo que chegou, tempo de vitória nas nossas vidas. Porque eu nunca vi ninguém conversar com Deus e sair com a mão na frente e outra atrás. Eu nunca vi ninguém chegar diante do Senhor e consertar o altar e sair totalmente aborrecido e sair de uma forma que não deu certo. Não, pode não dar certo com a pastora Lúcia, pode não dar certo com outro pastor, mas quando você chega diante de Deus, a coisa é diferente. Deus é Pai, Deus tem vitória para as nossas vidas. Eu só gostaria de falar mais uma coisa. Tempo de crescer. Eu fico observando, agora o meu baby que está crescendo, e eu fico vendo cada estágio. A cada mês a gente nota uma diferença numa criança. Talvez Deus tenha preparado também esse tempo para que crescemos espiritualmente. É igual eu falo, todo domingo que eu chego aqui, eu fico, o meu coração fica feliz. Porque eu vejo Deus fazer as coisas. Não é o pastor Watson fazendo, não é a pastora Lúcia fazendo, não é a pastora Fátima fazendo, não é o evangelista Léo fazendo. Não! É Deus fazendo. É Deus colocando as coisas no lugar no tempo dele. É Deus colocando as pessoas no lugar certo. Se dependesse de nós, irmãos, nós estávamos fritos, porque a gente não sabe o que fazer. Mas quando Deus faz, eu creio que a coisa é totalmente direcionada e é uma benção. E uma coisa eu queria falar para vocês. Talvez chegou o tempo dessa igreja, o tempo para crescer, o tempo para Deus honrar, o tempo para o povo lá fora ver, não para que sejamos glorificados, mas para que o nome dele, o nome do Senhor, seja glorificado através das nossas vidas. Talvez chegou esse tempo na igreja, na primeira igreja metodista brasileira em Greenwich. E uma coisa eu sei, que eu e você faz parte dessa igreja, faz parte desse crescimento.
Irmãos, nada melhor do que crescer diante do Senhor, crescer com Ele nos orientando, crescer de uma forma sadia, crescer. Quantas igrejas estão lotadas e lotadas de pessoas? Nós já viemos uma igreja que estava lotada de pessoas, 300 membros. Quantas vezes, tantas coisas no meio de uma igreja tão grande que você fala, mas não podia ter acontecido. Mas não era uma igreja estruturada. Aí eu falo, faltou crescimento, talvez, de Deus. Faltou acompanhamento de Deus. Por isso que eu falo, somos poucos. Mas um dia seremos muitos. Mas o mais importante é que essa mesma fé que está conosco hoje, quando somos poucos, possa nos acompanhar quando formos muitos. Que possamos ter a mesma intimidade que temos agora com Deus, quando essa igreja tiver bastante membros. E podemos analisar os tempos. Tempo de buscar a Deus, tempo de chorar, tempo de rir, mas tempo de estar diante da presença do Senhor. Tempo de alcançar vitórias. Talvez essa noite seja o tempo de você dar o grito da vitória. Talvez essa noite seja o tempo de você alcançar aquela coisa que é impossível aos seus olhos. Eu gostaria de convidar você nesse momento para que se coloque de pé. E eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra não volta vazia. Não. Porque a primeira pessoa que foi ministrada por essa palavra sou eu. Toda vez que eu escrevo alguma coisa, uma mensagem que nós iremos ministrar aqui na igreja, você tenha certeza, a primeira pessoa que é ministrada sou eu. Muitas vezes eu estou escrevendo e as lágrimas estão descendo. Porque eu falo, eu estou escrevendo e o Espírito de Deus está falando dessa forma. Você está me ouvindo? O que você está escrevendo? Isso aqui é para você. Irmãos, a palavra de Deus, ela é assim como fosse uma mão, né? São 5 dedos, né? Quando você aponta um para alguém, dá uma olhada, ó, tem 3 direcionados para você. Se aponta um, tem 3. Assim é a palavra de Deus. Corta de lá e corta de cá. Então, o que eu falo, essa mensagem, a primeira pessoa que foi ministrada por essa mensagem fui eu. E as lágrimas desceram. Porque é o que eu falei, muitas vezes a gente não entende o tempo de Deus. Muitas vezes a gente fala, Senhor, por quê? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu não fiz nada, eu não estou em pecado, eu não fiz nada, eu não merecia passar por isso. Mas Deus sabe. Mas talvez, quem sabe, seja hoje esse tempo, o tempo de Deus dar uma viravolta. Há tempos que Deus leva você para um vale, mas é tempo de Deus tirar você do vale. Há tempo de você, muitas vezes, como José, inocentemente parar numa cadeia e parar no calabouço. Como Paulo e Silas foram parar na parte pior da cadeia. Mas meia-noite, Deus falou, é o tempo de eu libertar. Oh, aleluia, talvez nessa noite é o tempo de Deus mudar o teu cativeiro, como Ele fez com Jó. Irmãos, eu não sei quantos anos, tudo que nós lemos sobre Jó, dá a impressão que tudo aquilo aconteceu em 30 dias, né? Que ele perdeu os filhos, o amor da esposa, a compreensão dos amigos, a saúde. Dá a impressão que em 30 dias aconteceu isso. Eu estava lendo sobre Jó. Passaram anos, viu, irmãos? Nessa aflição. Anos. Para o Senhor responder o que Jó queria. Mas diz a Bíblia que Jó chega no final do capítulo de Jó. Você vai escutar ou vai ler dessa forma. E Deus virou o cativeiro de Jó. Tempo de sofrer. Tempo de Jó chorar, sofrer, questionar Deus. Mas teve o tempo, diz a Bíblia, quando Deus virou o cativeiro de Jó. Foi tão bom que Deus deu em dobro tudo o que Jó tinha. Em dobro os filhos, em dobro as riquezas. Acho que a única coisa que Deus não deu em dobro para Jó foi a esposa dele, mas eu imagino que o amor foi duplicado. A única coisa que eu li que
Jó não recebeu em dobro foi uma esposa. Mas o amor e a afeição daquela esposa, eu tenho certeza que foi duplicado. Os amigos de Jó aumentou. Jó, quando ele perdeu tudo, ele era o homem mais rico da sua cidade. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque foi um tempo determinado para Deus fazer aquilo na vida de Jó, na vida de José da mesma forma. Mas talvez hoje é o tempo de Deus mudar, dar uma viravolta na tua vida. Talvez o tempo de Deus mudar situações na sua vida. E nessa noite eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de fazer uma oração. E só você que sabe o que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes nem o teu pai, nem a tua mãe, nem a tua esposa, nem o teu esposo, nem os teus filhos sabe o que está te incomodando. Mas você e Deus sabe. E nesta noite eu gostaria que quando nós estivéssemos orando, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E quando eu estivesse aqui orando, eu gostaria que você estivesse orando comigo, aí onde você está. E falando para Deus: Deus, será que já chegou o tempo? Conta para Deus, igual eu falei, muitas vezes precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Precisamos ter uma intimidade com Ele, falar com Ele. Esse é o momento. Não perca essa oportunidade, fale com Deus. Talvez também hoje seja o momento que Deus está colocando isso para mim falar para você. Talvez você vai precisar reunir com a sua família e acertar algumas coisas. Acertar situações. Eu falo isso com toda a consciência do meu coração. Porque o Espírito Santo de Deus é que me envolve para falar isso. Tem coisas que precisam ser consertadas na sua família. Talvez chegou o tempo. Chegou o tempo de sentar, conversar e acertar algumas coisas. Eu tenho certeza que Deus é aquele que está me orientando para falar isso para você. Chegou o tempo. Chegou o tempo de dar uma viravolta. Chegou o tempo de ficar as coisas diferentes para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento. Põe a mão no seu coração. Pai Santo, aqui nós estamos na tua casa, Senhor, mais uma vez. Senhor certo, Senhor, que tu és o Deus que conhece, Senhor, o nosso levantar e o nosso andar. Mas, Senhor, porque todo mundo, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Senhor, que muitas vezes choramos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nos desesperamos, Senhor, por algo nas nossas vidas. Pai, muitas vezes não entendemos o porquê, Senhor, de tanta coisa. Senhor, não entendemos por que a situação se agravou dessa forma. Mas, Senhor, nesta noite, a tua palavra fala que é tempo de chorar, mas é tempo de sorrir. Senhor, é tempo de sofrer, mas é tempo de salmodiar, Senhor. Há tempo de nascer, Senhor, mas é tempo também de passar para Ti, Pai. Pai, é tempo, Senhor, Pai, de ver, Senhor, aflições nas nossas vidas, mas é tempo de vitória para as nossas vidas. Senhor, é tempo, Senhor, de falarmos, mas é tempo de falarmos e Senhor, e pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, que nos dirige nessa noite. Nos ajuda, Senhor, nos ensina. Pai, como filho, como família, Pai, queremos ter uma intimidade com o Senhor, ao ponto, Senhor, de realmente, Senhor, conversarmos contigo, Senhor. Senhor, se precisamos estar
Oh Pai, nós te pedimos